Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula Catequeses 2, não é? Vamos agora para a segunda catequese. Podemos chamar de curso ou apenas catequeses. E como vocês viram na descrição, vamos ver Deus, não é? Quem é Deus? A metodologia já dita na primeira aula, que foi introdutória, a nossa metodologia através de perguntas e respostas. E as respostas aprofundadas, não é apenas aquele conceito, não é? Aquele conceito em uma frase, em um parágrafo rápido, mas a gente vai aprofundar aqui, né? E ver tudo aquilo que corresponde a Deus nas Sagradas Escrituras, pelas histórias, o lugar santo, né? O lugar sagrado que nós vimos, tá certo? Já voltou, Paulina? Porque aqui não paralisou não, viu? Aqui não paralisou, certo? A gente vai... Depois eu vou fazendo alguns questionamentos, né? O questionário. E tem a forma prática também de realizar, tá certo? Felizmente, muitas vezes se paralisar, não é? Mas depois vai voltar, tá bem? Eu vou continuar a aula... E aí, para a gente não fazer essas interrupções, mesmo paralisando, tá certo? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus de toda a bondade, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, quem é Deus, como está na descrição, não é? Essa introdução da catequese. Então, quem perdeu a primeira lição, não é? Ou a primeira catequese introdutória, a gente já pode ir para a primeira catequese, que a gente viu a unidade da Santíssima Trindade. Deus uno e trino, né? Vimos o seu mistério, enquanto os mistérios da fé, que é a encarnação, a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é interessante que a gente pode usar esse método, não é, de audiovisual. Aqui em imagem. Tá certo? Então, o que é isso? Vamos ver dentro desta catequese, vamos ver quem é Deus, e a partir, não é, das Sagradas Escrituras, o que a Sagrada Escritura fala de Deus, sobretudo no Gênesis, né? O lugar sacro que representa Deus, que fala de Deus. E depois vamos ver justamente aí, não é? A forma prática, como viver isso, não é? E essa forma prática é uma parábola, sempre termina com uma parábola, tá certo? Que ilustra esta aula. Vamos avante. Então, quem é Deus? Deus é o Espírito perfeitíssimo, eterno, Criador do céu e da terra. Nos catecismos antigos como este, a resposta era esta. A pergunta quem é Deus? E a resposta era justamente esta. Deus é um Espírito perfeitíssimo, eterno, Criador do céu e da terra. Até naquele catecismo de primeira comunhão, lembra? Que as crianças
recebiam, e ainda recebe, que eu nunca entendi isso, sempre critiquei, recebe na celebração da primeira comunhão, né? Outrora eram 3 anos, agora se reduziu para 2 anos. Então, as crianças passavam na catequese de primeira comunhão 3 anos ou 2 anos, em algumas dioceses apenas 1 ano, e no final recebi o catecismo, que é chamado Meu Pequeno Catecismo, que vem todas essas perguntas. Todas as perguntas. Quer dizer, elas recebem o livro que não conhece, o livro que não estudou. Vamos avante. Observe a primeira e a segunda, não é? A segunda aqui, portanto, a segunda frase ou a segunda primícia. Que fala que Deus é Espírito perfeitíssimo. Em Deus não há matéria, não é? Em Deus não há mineral, não há vegetal, não há animal, não há também humanidade, corporeidade. O nosso Deus é Espírito perfeitíssimo, certo? Somente na encarnação que ele se torna humano, na encarnação. Mas enquanto Deus Pai, atenção, não é? São 3 pessoas, enquanto Deus Pai, veja, ele é Espírito perfeitíssimo. Portanto, é eterno. É incriado. Incriado, certo? Aquilo que Aristóteles uma vez disse. É o motor que move todas as coisas e por ninguém é movido. Algumas crianças, quando escutam isso, perguntam, mas quem criou Deus? Né? Ninguém cria Deus. Porque Deus não é criatura, Deus já é criador, ele é incriado. Ele é eterno porque, veja, porque o lugar dele é a eternidade, não existe criação. O mundo já é uma criação, né? O universo, o cosmos, as galáxias, os outros planetas, toda a constelação, né, é uma criação de Deus. E Deus criou para a sua própria glória, para o seu próprio louvor, por ser Deus. Vamos avante. Todas as coisas louvam a Deus. Por quê? Porque tudo foi criado, não é? Por Ele. Se foi criado por Ele, foi criado também para o seu louvor. Então, tudo o que é de matéria, tudo que é ser vivo, não é? Louva a Deus. E aí a gente encontra essa expressão maravilhosa e essa vivência, esse entendimento, essa consciência em São Francisco de Assis. Por isso que ele se tornou patrimônio da humanidade. Francisco entende isso, né? Em toda a obra da criação, toda a criação louva ao Senhor. E na criação, a criação mais especial somos nós, os seres humanos. Então, nós, as outras criações, elas são instintivas, né? Então, naturalmente, por instinto, elas louvam o Senhor, tem a sua forma, né? Desde uma planta selvagem a uma planta, veja, vamos dizer assim, doméstica, não é? Desde um animal selvagem,
a um animal doméstico, na sua cadeia alimentar, naquela bravura, naquela violência, né? Crueldade dos animais que se atacam, mas ali ele tem a forma natural de louvar o Criador, não é? Louvar o Criador. Os seres humanos, às vezes, com a sua inteligência embotada e a sua inteligência limitada, né, sempre quis fazer dos animais, criaturas de Deus, deuses. Né? Em todos os impérios, em todos os reinos, nós vimos isso dos seres humanos. Que desagou no bezerro de ouro, não é? Veja, um animal. O homem sempre sentiu a necessidade de um ser superior, de um ser maior. Mas por sua inteligência embotada, sua inteligência sabotada, sua inteligência limitada e imperfeita, de não entender Deus, no seu espírito perfeitíssimo, na sua eternidade, como vimos na catequese, na introdutória, no seu mistério, não podemos aprofundar. Então nós criamos algo físico, que podemos ver, tocar, mas que é totalmente irracional. Irracional. Não é? E por isso a Índia, a vaca, o boi é sagrado, né? Então causa um caos na mobilidade urbana ali, não é? É criado totalmente solto no espaço com os seres humanos. Vejam, isso ainda hoje é uma loucura da razão humana. E aí, pegando essa vibe aí de raciocínio, veja, hoje nós queremos fazer isso. Quando algumas pessoas, né, carentes, né, algumas pessoas que estão optando para ficar sozinhas e adotam como filhos animais, cachorros, gatos, ursos, periquitos, papagaios, enfim, né, cavalos. E na zoologia, né, existe isso até em baixo nível, né, na degradação humana, né, que tem cobras, muito bem, Alexandra, né? Cobras, exatamente. E até a fazer sexo, né? Leva a tal desajuste mental, desequilíbrio, né? Que as pessoas estão beijando agora na boca do cachorrinho, do gatinho, não é? Tudo isso leva a um desajuste. Por que isso? Porque não tem a noção de Deus, não tem a consciência de Deus, não tem entendimento de Deus, não tem esta fé que procura Deus, a virtude da fé. Então causa esse desajuste e passa a tomar o lugar, não apenas do ser humano, mas o lugar de Deus. Outrora era o bezerro de ouro, hoje é o cachorrinho, né? A cadelinha. Tá certo? Vamos avante. E me desculpe quem gosta de pet, tá certo? Eu gosto. Eu não agrido, malvado com animais. Mas eu sei o lugar dele. E sei o meu lugar. E é um absurdo se a gente for aprofundar aqui esse raciocínio. É absurdo, porque numa pós-modernidade em que a imagem do ser humano está tão elevada, existem tantas ciências psicológicas, não é? Tantas
RH, no sentido de coach, de humanismo, para elevar a pessoa humana na sua singularidade, tá certo? Na sua particularidade, naquilo que a pessoa é, na sociedade, no mundo, elevando. E ao mesmo tempo, desse raciocínio da valorização do ser humano, o ser humano se reduz tanto a necessitar de uma companhia irracional, instintiva que é qualquer animal. A tal ponto de darmos, veja, de darmos propriedades, não é? Categorias a animais. Não, eles têm emoções, eles pensam, né? Isso e aquilo outro, só precisa falar. Minha gente. Veja que Alexandra é da Holanda, não é, Paiva? Diz verdade, aqui na Holanda é permitido. Vai sair lei de casamento. Veja, de um ser humano, é verdade isso? De um ser humano com animais. Veja a loucura. Obrigado, viu, Alexandra? Fortunas que deixam para os animais. Obrigado. Alexandra é da Holanda, não está na Holanda. É brasileira que foi para a Holanda. Veja, olha aí. Não é coisa da cabeça do padre. Temos aqui uma pessoa da Holanda, que está na Holanda e que, não é? Isso está tão avançado. Tão avançado. Ora, diz misericórdia, Jesus. É verdade, não é? Vamos avante. Então, vimos a questão de Deus, não é? E agora vamos àquilo que sou de Luxemburgo, sou portuguesa. Olha aí que maravilha. Obrigado por estar nos acompanhando também, tá certo? Ela sempre aparece, Alexandra, né? Ela é de Luxemburgo. Ela é portuguesa. Portuguesa de Portugal, não é isso? Vamos lá. Então, vamos ver aquilo que está na hierarquia, não é? Agora, quem criou os anjos do céu? A resposta é Deus. Os anjos também são criaturas, tá certo? Mas temos as criaturas aqui, não é? Dos sobrenaturais, preternaturais e naturais. Falamos aqui das criaturas naturais do mundo, certo? Vamos falar agora das criaturas sobrenaturais que estão no céu, tá certo? E depois vamos falar das criaturas preternaturais, para a gente entender direitinho. Quem criou o sol, a lua, as estrelas? Deus. Quem criou o mar, os montes, as plantas, os animais? Quem criou o homem? Deus. Foi a onipotência de Deus que tudo criou. E por isso, enquanto categoria, nós o chamamos de onipotente, onipresente e onisciente. Próprio do nosso Deus. A nossa própria razão, isto é, a nossa inteligência, nos diz que tudo foi criado por Deus. Não é? O sol, por exemplo, não foi criado pelo homem, e muito menos se formou sozinho. Se vocês veem um automóvel ou um avião, pensam que eles se fizeram por si? Não. Pensam que um engenheiro esperto os idealizou e os mecânicos os montaram? Assim é com o mundo. Não pode fazer-se por si. O Criador do mundo é Deus. Foi Ele que tudo fez, como está no Gênesis. Em 6 dias criou, com a só palavra, no latim chamado fiat, e quer dizer faça-se, e tudo se fez.
houve a distinção, a separação dos firmamentos. O firmamento celeste do céu, o firmamento terrestre, terra, e o firmamento dos mares, o mar. Isso é muito dividido, está muito distinto, não é? E claro que nós vemos, certo? Vendo um monte alto, o que pensam vocês? Que os homens o fizeram? Não. Pensarão que foi Deus. E vendo uma flor, um fruto saboroso, pensarão que o jardineiro cultivou as plantas, mas que somente Deus pôde revestir de cores tão vivas e delicadas aquela florzinha e soube dar o perfume e o sabor àquela fruta. Apesar que os homens estão numa investigação, chamado assim os cientistas, não é? para descobrir, não é? A essência de cada flor nas suas espécies. De onde vem esse perfume, essa essência? Veja. Mas as rosas, elas nascem até mesmo da lama e tem essa essência. Mas é a lama fédica que dá essa essência? Dá o perfume das rosas? Veja, isso é um raciocínio anacrônico, não é? Não podemos raciocinar assim, tá certo? O próprio Jesus disse a aquelas multidões: olhem os lírios do campo. Veja, ninguém planta, ninguém rega, ninguém finha. E, no entanto, eles crescem. São chamadas as plantas selvagens. E nem Salomão, com todo o seu esplendor de beleza, que a rainha de Seba e Sabá saiu de terras longínquas do seu reino para ver toda a beleza arquitetônica do rei Salomão, não é? O rei Salomão tem a beleza que tem esses lírios do campo, essas flores selvagens, criada por Deus. A razão mesma, portanto, nos diz que Deus é o Criador do céu e da terra. Mas não basta a razão. Não basta. A igreja nulo repete também a Sagrada Escritura, que contém a palavra do mesmo Deus. Vocês têm um resumo das principais ou dos principais acontecimentos na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é uma soma, é um resumo, é uma síntese de tudo o que Deus criou, não é? Todos os feitos de Deus. Tá certo? É muito interessante isso. Que nós podemos começar, por exemplo, com o livro do Gênesis, não é? E partindo ali para o Êxodo, para ver, veja, que nessa criação, a pessoa dentro de um povo, de uma comunidade, que é a criatura mais elevada, que Deus se preocupa com o ser humano, com sua criação mais excelente. Se eu lhes perguntasse o que quer dizer perfeitíssimo, o que me responderiam? Uma coisa é perfeita quando possui todas as belas qualidades e virtudes. Nada lhe falta do que deveria ter. Por exemplo, uma maçã madura e saborosa disse que é perfeita, não é? Quando a gente diz uma frase, um pensamento, a expressão da gente é perfeito. Veja, há uma estrutura da beleza, há uma racionalidade, há uma lógica. A gente diz perfeito, certo? Uma ação que a gente faz boa, diz perfeito. Um dever escolar sem erros e bem escrito é perfeito.
O ouvido que ouve bem é perfeito, mas se a maçã apodrecer, se o dever for errado, se o olho se tornar míope, se o ouvido ensurdecer, não são mais perfeitos, porém defeituosos, não é isso? Além disso, nosso olho não pode ver todas as coisas ao mesmo tempo. Mesmo que eu tenha o estado perfeito da óptica, não é? Das pupilas, veja, não tenho nenhuma doença nos olhos, não tenho, a minha visão é nítida, é perfeita, mas ela é limitada. É limitada. E eu só vejo as coisas externas, aos olhos nus. Mas o interior das coisas e das pessoas eu não posso ver. Deus, ao invés, é perfeitíssimo. Ele não é perfeito, ele é perfeitíssimo, porque possui todas as perfeições. Olha aqui, porque Deus é perfeitíssimo, porque possui todas as perfeições. De modo absoluto, e cada perfeição é isenta de defeitos, ilimitada. Não é? Ele é perfeitíssimo porque ele tem todas as perfeições e cada perfeição ela obtém a perfeição de modo ilimitado. Nós, ao chegarmos à perfeição, ainda essa perfeição é limitada na nossa humanidade. Certo? Vamos avante. Alguns homens são poderosos. Deus é o mesmo poder. Deus é poder. Deus não tem apenas poder, ele é poder. Porque assim, né? Se Deus fosse apenas poderoso, então os homens chegariam, né, à estatura de Deus. Veja. Mas Deus é o próprio poder. Os cortesãos de São Canuto, rei da Dinamarca, sempre exaltavam o poder do seu soberano. Um dia, encontrava-se ele à beira do mar, cercado pelos seus, que lhe repetiam os costumeiros elogios. As ondas do mar molhavam-lhe os pés. Ele então ordenou: retirai-vos, não olheis os pés do soberano. Mas as ondas continuaram o seu movimento e o molharam ainda. Vedes, disse o santo, voltando-se para os cortesãos, o ilimitado poder que me atribuís falha diante de uma pequena onda do mar. Só Deus é verdadeiramente poderoso, que nem a água pode molhá-lo. O soberano que foi elogiado, a água, não é? Poderia molhar, certo? Se não tomasse banho, fede. O primeiro limite da gente é esse. E é o nosso esforço diário, tomar banho. Quem não tem um banho, pode ter qualquer poder aqui na terra, fede. Certo? Pode tomar banho de perfume todos os dias. Não tomou banho, fede. Não é? E tudo em nós. Fede tudo. Fede os olhos, fede o nariz, fede os ouvidos, fede a boca, fede os pés. Tudo. Não é? Você pode tomar, me desculpe, viu, que eu vou ser vou descer o nível mais um pouquinho, não é? Você pode tomar perfume, mas sua urina vai sair fédica, não é? E as suas fezes também. Tudo, se não cuidar. Então, já por aí, nós somos imperfeitos e somos limitados. Os cientistas, os professores, os doutores são homens sábios, mas somente Deus é a sabedoria infinita.
Olha aí, infinita, porque só Ele sabe todas as coisas. Nós não podemos saber todas as coisas. Eu disse na primeira aula, né, que nas nossas especializações, elas nos limitam. Eu sou especial apenas nessa xícara, em fazer essa xícara. Veja, com esse material, com esta obra-prima, né? Se me dá um outro material para, como cortesão e artesão, eu fazer, não sei mais. É limitada a minha especialização. E a própria especialização, não é? Ela me limita, porque a especialização quer dizer duas coisas. Eu sou específico apenas naquilo. Conheço com profundidade esse objeto, mas sou específico nisto. Em outras coisas, não. O papai e a mamãe são bons, mas Deus é a bondade infinita. Ele nos ama mais do que qualquer outra pessoa e porque nos ama, nos criou. E essa é a expressão, não é? Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho para morrer pelo mundo. Tá certo? E vamos lá, quanto 31, depois outra pergunta é a metodologia, não é, da catequese. Agora, onde está Deus? Onde está Deus? Deus está no céu, na terra e em toda parte. Era assim que respondia, não é? Deus está nos céus, na terra, em toda parte. Certo? Nós estamos aqui. Eu estou aqui, veja, na cidade de Siriaém, no município, não é? Estou na casa paroquial, e na casa paroquial eu estou dentro de um quarto. Não posso estar na sala da mesma casa ao mesmo tempo. Eu não posso estar no terraço ao mesmo tempo. Eu não posso estar na cozinha ao mesmo tempo. Eu não posso, por mais que a matriz, a igreja, seja próxima, eu não posso estar agora diante do Santíssimo. Eu estou aqui. Mas Deus está aqui comigo, está com você aí. Veja, está com a Alexandra lá na Holanda. Neste exato momento, Deus está em todos os lugares. Deus está na minha mente, que eu estou falando, está na minha boca, está no meu coração, está na minha alma. Está em todo o meu ser, em cada membro, se assim eu permitir, dentro da minha liberdade, em cada órgão, Deus passa. A gente só diz que Deus está no coração, né? Mas Deus está no fígado, Deus está na pâncreas, Deus está nos rins. Veja, em cada lugar Ele invade e enche de si, tá certo? É uma coisa que ultrapassa o nosso raciocínio, não é? Ultrapassa. E por isso que as nossas palavras são miúdas demais. Me desculpe dizer, viu? As nossas palavras para falar de Deus são pueris. É apenas um gaguejar, um balbuciar de falar de Deus. Alguns teólogos da Idade Moderna chegaram à conclusão em dizer que eu falo mais o que Deus não é do que Deus é. Não é? Porque eu sou limitado, então, ao falar de Deus também, o meu falar de Deus limita a Deus pela minha limitação. Eu sou imperfeito, o meu falar de Deus é imperfeito. E por isso nós precisamos sempre compartilharmos, darmos testemunho.
Porque uma dimensão que eu falo de Deus em mim preenche a dimensão vazia de Deus em ti. A dimensão cheia de Deus em ti preenche a dimensão vazia em mim de Deus. O tempo todo estamos precisando dessa troca de experiências. Aí você entendeu o que é testemunho, né? Essa troca de experiência que vai preenchendo tantas áreas em mim, tantos espaços, tá certo? E aqui é bonito, porque nós não podemos estarmos simultaneamente em vários lugares, porque tem um corpo que nos impede, não é? A dimensão da corporeidade nos torna, veja, limitados. Se quisermos voar com o pensamento até as suas casas, podemos, as nossas casas, né, podemos fazê-lo, sim. Todos esses momentos estão pensando em sua casa e podem pensar no jardim da casa, nos montes e até no céu, sim. Os nossos pensamentos, com rapidez, sem esforço, vão de um lugar para outro, porque o pensar é um ato espiritual. Atenção, não é? O pensar é um ato espiritual, que nós não entendemos isso. E para os nossos pensamentos não existe limites, certo? Não existe limites. E aqui muitas vezes é a nossa queda, porque nós pensamos praticamente em tudo e não damos limites. Por isso tem que ser administrado. Vimos que Deus não tem corpo como nós, mas é um puríssimo espírito. Ele está ao mesmo tempo no céu, na terra e em todo lugar. Deus não é limitado a um lugar, mas está em toda parte. Porque dizemos então que Deus está no céu? Porque lá os anjos e os santos o veem e a visão de Deus constitui sua bem-aventurança. Ele está em todo lugar, no céu, na terra e nos abismos. Assim, quando a gente fala uma visão beatífica, é a pessoa aqui que vê os céus, que vê em parte o céu, tá certo? E de lá, que os anjos, porque a questão da intercessão, porque os santos e santas nos veem, eles nos veem em Deus, eles olham para Deus e nos veem aqui, tá certo? Essa visão também beatífica, de lá para a terra, que é uma visão bem-aventurada. Deus está presente em todas as coisas, porque tudo criou, tudo penetra, olha, governa e dirige com seu poder. Deus está sobre as asas do vento e nas ondas do mar, está na flor dos campos e no gelo das montanhas. É bonito, né? É um cântico da criação. Deus, além disso, está presente em nossa alma. Fechem os olhos, penetre no íntimo de si mesmo. Ali no centro de seus corações encontrarão Deus. Assim fez Santo Agostinho. Estava dentro de mim beleza antiga e sempre nova, e eu não sabia, eu não te conhecia. Deus está no céu, na terra e em meu coração, respondeu o menino, ao qual perguntaram: onde está Deus? Ele deu essa resposta. Ele compreendera realmente que não devemos procurar Deus muito longe. Ele está pertinho de nós. Penetra-nos com seu poder e sua essência e vive em nós. Veja que maravilha. Para terminar esta catequese, vamos ver esse cântico, não é? Onde está Deus? Meu filho querido, vem cá. Sabes tu onde está Deus?
Sei por certo, meu papá, no santuário, no céu, no campo, no mar, na flor, em tudo que diga afeto, em tudo que exala ternura, em tudo que expressa misericórdia, em tudo que diga o amor. Para mim, Deus nunca se esconde. Deus para mim nunca é secreto. Deus sempre se revela em cada gesto de amor, de misericórdia, de ternura, de compaixão dos seres humanos. Agora, papá, responde, onde é que não está Deus? Onde é que Deus não cabe? Não sabes? Não sabes onde? Ai, meu papá, não sabe? Pois vou dizer-te, Papa, onde nem cabe, nem está, com toda certeza Deus, é na alma dos ateus. Na alma de um ser humano que não tem fé. Aí não cabe Deus, aí não está Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na próxima aula eu venho com a pergunta: Deus vê todas as coisas? Você acha, você crê nisso, de que Deus vê todas as coisas? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.